A filha obesa do milionário foi forçada a se casar com um pedreiro. Você vai casar com um pedreiro como castigo. Tudo começou naquela noite em que Valentina percebeu com o coração esmagado que nem o próprio pai a defenderia. Ela estava ali, no salão dourado do evento de gala, vestindo um vestido azul escuro que tentava disfarçar as curvas que tantos julgavam, mas que ela carregava com a dignidade que ainda restava. Seu rosto tinha a pele morena clara, iluminada pelas luzes dos lustres, mas a expressão era de alguém que já sabia o que viria. Mais uma noite sendo observada como problema, não como pessoa. E então aconteceu. No centro do salão, enquanto segurava uma taça de água com mãos trêmulas, Valentina ouviu o sussurro cruel dos jovens da elite, filhos de empresários amigos de seu pai, se espalhar como veneno. Olha a baleia da família Montes. Isso aí nem maquiagem resolve. Coitado de quem for casar com ela um dia. As risadas eram baixas, mas afiadas. Valentina sentiu o peito apertar, o rosto esquentar, o estômago revirar. Ela baixou os olhos para evitar o impacto, mas sua alma já estava feita em pedaços. E o pior não foi ouvir. Foi ver o pai, Hélio Montes, a poucos metros dali. Terno impecável, sorriso calculado, postura de magnata, fingindo não escutar. Ele apenas desviou o olhar, como se a própria filha fosse um ruído inconveniente em meio ao brilho dos convidados importantes. Dentro dela, algo se partiu. Um pensamento ecoou com força. Nem aqui, nem nunca. Eu sou suficiente. Mas ela não sabia que aquela seria a última vez que permitiria que alguém decidisse seu valor, porque naquela mesma noite, uma decisão absurda, tomada pelo próprio pai, mudaria seu destino para sempre. Uma decisão que a jogaria para longe do luxo e a colocaria cara a cara com o único homem que um dia a trataria com verdadeira humanidade. E é aqui que a história realmente começa. Quer entender como Valentina foi parar na casa humilde de um pedreiro? Vamos voltar algumas horas. Quando Valentina saiu apressada do salão de gala, com os olhos marejados e o coração latejando de vergonha, ela esperava, no fundo, que o pai viesse atrás dela, que a chamasse pelo nome, não pelo sobrenome, que dissesse ao menos um "vamos para casa". Mas o que veio não foi acolhimento, foi julgamento. Hélio Montes caminhou até ela com passos firmes, o terno alinhado contrastando com o vestido amarrotado dela. Seu olhar era frio, calculado. "Valentina, você me envergonhou na frente de todos", disse ele, como se a humilhação sofrida por ela fosse uma inconveniência para sua reputação. Ela tentou explicar, a voz falhando. "Pai, eles estavam zombando de mim. Você viu?" "Não levante a voz comigo", cortou ele. "Se você ao menos tivesse autocontrole, se ao menos se preocupasse com a forma como se apresenta." A frase ficou no ar, venenosa. Um dos organizadores do evento se aproximou, acompanhado de um segurança robusto. "Seu Montes, está tudo bem? Sua filha parece alterada." A palavra caiu como pedra. Alterada. A insinuação de que ela era um problema ambulante. Alguns convidados que passavam olharam com desprezo, alinhando-se instintivamente ao lado do homem de terno caro, não da mulher com expressão aflita e corpo fora do padrão. "Talvez seja melhor retirá-la discretamente", sugeriu o organizador, como se Valentina fosse uma intrusa no próprio evento da empresa da família. O segurança deu um passo à frente. "Se a senhorita estiver causando transtorno, posso acompanhá-la até a saída." Valentina sentiu o rosto queimar. O chão parecia sumir, expulsa. Do evento do próprio pai, mas Hélio não contestou. Pelo contrário, assentiu com a cabeça como quem aprova uma solução inconveniente, porém necessária. "Leve-a, depois conversarei com ela."
Naquele instante, Valentina percebeu que estava só. E pior, ela ainda não sabia que as consequências que o pai prometia seriam muito mais cruéis do que simplesmente ser retirada dali. Porque naquela mesma noite, Hélio Montes tomaria a decisão que viraria sua vida do avesso, e não haveria como voltar atrás. Valentina deixou o salão como quem atravessa um corredor de julgamento. Cada passo ecoava dentro dela com o peso de uma sentença inevitável. O segurança a acompanhava de perto, não a tocava, mas sua presença dizia tudo. Você é um problema, e problemas precisam ser escoltados. Ela enxugava discretamente as lágrimas, tentando recuperar alguma dignidade, mas cada movimento parecia aumentar a vergonha, queimando sob sua pele morena, já ruborizada pelo constrangimento. Do lado de fora, o ar frio da noite bateu em seu rosto, mas não o aliviou. Pelo contrário, trouxe com ele a sensação amarga de abandono. Alguns convidados que saíam para fumar a reconheceram e sussurraram sem pudor. De novo essa menina causando... Se fosse minha filha, já tinha cortado os cartões. Imagina o trabalho que dá carregar alguém assim. Cada comentário era uma facada. Ela sentia o corpo pesado, não pelo peso que tanto criticavam, mas pelo acúmulo de humilhações que sufocava sua respiração. Valentina tentou ligar para o pai, para ao menos avisar que estava indo embora sozinha, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Ignorada. Novamente, quando o carro particular da família finalmente parou diante dela, não havia motorista, apenas um envelope deixado no banco traseiro. Dentro, um bilhete escrito com a frieza de quem negocia contratos, não afetos. Precisamos conversar sobre seu futuro. Você não pode continuar assim. Amanhã, 7 horas. Hélio. A mão de Valentina tremeu. Um bilhete? Depois de tudo, a dor virou algo mais profundo. Uma mistura de desamparo e revolta silenciosa. Era como se ela tivesse sido reduzida a um fardo que precisava ser administrado. Ela não sabia, ainda, que essa conversa não seria sobre apoio nem sobre mudança, mas sobre destino. Um destino que seria decidido sem ela e que envolveria um casamento imposto com um homem que ela jamais tinha visto. E é exatamente nesse ponto que o abismo se abre, para depois revelar a subida. Quer entender como essa conversa destruiu o pouco que restava da autoestima de Valentina? Vamos ao próximo ato. Às 7 da manhã, Valentina entrou no escritório do pai, ainda com o peso da noite anterior sobre os ombros. O ambiente era frio, metálico, cheio de quadros que celebravam conquistas de Hélio Montes, todas, sem exceção, fotos dele sozinho. Ela estava com o rosto abatido, cabelo preso às pressas e uma camiseta larga que usava quando queria desaparecer do mundo. Hélio nem levantou os olhos quando ela entrou. Continuava digitando algo no notebook, como se estivesse prestes a fechar mais um negócio. Finalmente, disse ele, seco. Sente-se. Valentina sentiu uma pontada no estômago. Quando ele usava esse tom, algo terrível estava por vir. Sobre ontem, ela começou, tentando recuperar algum espaço de fala. Não importa mais, interrompeu. Eu já tomei uma decisão. Ela engoliu em seco. Que decisão? Hélio finalmente ergueu o olhar. Seus olhos tinham a frieza calculada de quem fala sobre logística, não sobre a vida da própria filha. Você vai se casar. Valentina sentiu o coração parar, depois retomar num salto doloroso. Que casar? Com quem? Com um dos pedreiros da nossa obra do setor leste. Tomás, um rapaz simples, trabalhador, pelo menos não me dá prejuízo. A frase caiu como um soco. Valentina ficou sem ar. Ela pensou que fosse uma piada cruel, mas o pai continuou. Não posso mais lidar com você, Valentina. Seu comportamento, sua aparência, tudo isso tem afetado a reputação da família. Se você tiver um marido, alguém para assumir você, talvez finalmente possa ser útil.
É o melhor destino possível. A palavra destino a atravessou como faca. Ela era um objeto, um estorvo, algo a ser repassado. E então veio o golpe final. Hélio deslizou um contrato pela mesa. Ele já aceitou. A família dele precisa do dinheiro. Assine. Valentina olhou para o papel. Sua assinatura era a rendição oficial. Suas mãos tremiam, mas não pelo medo, e sim por algo novo que começava a nascer ali: indignação. Mas foi quando ela levantou os olhos, com lágrimas ardendo, que aconteceu o twist. O primeiro ponto de virada silenciosa, porque Hélio não percebeu. Mas naquele instante, Valentina descobriu seu próprio limite interno. Aquela dor não a esmagou. Ela a despertou, e antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Tomás estava ali, calmo, sério, com roupas de trabalho e olhos que não carregavam julgamento. E quando ele olhou para Valentina, realmente olhou como pessoa, algo impossível aconteceu. Ela não sentiu vergonha, sentiu ar. E é exatamente nessa fresta de humanidade inesperada que a virada começa. Porque Tomás não veio ali para cumprir um contrato, mas para quebrar um ciclo inteiro. O silêncio no escritório pareceu se esticar quando Tomás deu 2 passos para dentro, tirando o boné com respeito, mas seus olhos estavam firmes, densos, impossíveis de ignorar. Hélio Montes, acostumado a funcionários que abaixavam a cabeça diante dele, estreitou os olhos, impaciente. "Entre logo, precisamos resolver isso", disse o empresário, ajeitando o colarinho como quem se prepara para encerrar um incômodo. Mas Tomás não olhou para Hélio, ele olhou para Valentina, e naquele olhar havia algo que ela nunca tinha recebido: consideração. "Você está bem?" Tomás perguntou a voz grave, tranquila. A pergunta, simples, humana, fez Valentina estremecer. O pai franziu a testa e, irritado: "Ela não precisa disso agora. Vamos ao ponto", Hélio resmungou. Mas algo no rosto de Tomás mudou, um endurecimento sereno. Foi quando ele colocou uma pasta sobre a mesa. "Antes de qualquer assinatura, o senhor deveria ver isto." Hélio pegou os papéis com descaso e congelou. Primeiro, o maxilar dele travou. Depois, a mão começou a tremer levemente. Em seguida, o rosto empalideceu. Não um pálido comum, mas aquele cinza quase doentio de quem sente o chão sumir. Os documentos mostravam algo impossível. Tomás não era apenas um pedreiro. Era herdeiro de 40% de um antigo terreno da família Montes, um terreno que Hélio havia tentado adquirir anos antes, por meios questionáveis. Tomás não só descobrira tudo, como agora detinha o direito legal de exigir uma auditoria completa das obras da empresa. Hélio suou, suor grosso, visível, escorrendo pelas têmporas. Ele tentou falar, mas a voz saiu falha, arranhada. Isso não significa... Não tem como você ter acesso a... Tive, Tomás respondeu, e tenho provas de irregularidades que podem parar todas as suas construções. O empresário levou a mão ao peito, arfando. Não por doença, mas por pânico puro. A caneta escorregou dos dedos trêmulos. Ele limpou o suor da testa com o lenço, mas outro filete apareceu instantaneamente. Valentina observava tudo com olhos arregalados, o coração batendo forte. Pela primeira vez viu o pai pequeno e com medo. "Agora", Tomás continuou, a voz firme, porém calma, "eu só estou aqui por ela, não por você, e ela não vai assinar nada que você tentou empurrar goela abaixo." Hélio vacilou, cambaleando levemente. Vocês não podem fazer isso comigo." Tomás se aproximou, imperturbável. "Podemos e vamos." O poder, pela primeira vez, não estava mais nas mãos de Hélio Montes, e o que viria depois dessa queda seria ainda mais devastador. Porque agora, com a verdade exposta, chegava a hora da justiça. O impacto da revelação não demorou a se espalhar.
Nas horas seguintes, enquanto Hélio Montes tentava desesperadamente recuperar o controle, fazendo ligações trêmulas, derrubando papéis, suando como se estivesse preso num calor invisível, o inevitável aconteceu. A auditoria emergencial, acionada pela própria equipe jurídica de Tomás, foi oficializada. E com ela, todos os contratos irregulares, superfaturamentos e fraudes silenciosamente encobertas começaram a emergir como feridas abertas. Hélio, outrora temido, agora era apenas um homem cercado de consequências. Diretores se afastavam, investidores cancelavam reuniões, a imprensa aguardava explicações na porta da empresa. O empresário, que sempre caminhou com o peito estufado, agora se movia curvado, como se carregasse o peso de todos os erros que tentou esconder. Valentina observava tudo à distância, sem um pingo de vingança no olhar. Havia apenas uma firmeza tranquila. Ela não queria destruir o pai, queria que ele, pela primeira vez, encarasse a verdade que sempre recusou. Ele machucava quem mais devia proteger. Quando Hélio finalmente reuniu forças para falar com a filha, sua voz saiu quebrada, quase infantil. Valentina, eu nunca pensei que você... Ele não conseguiu completar. Mas ela sabia o que ele queria dizer. Nunca pensei que você pudesse se erguer, que tivesse valor, que pudesse ser vista. Valentina respirou fundo. Seu coração batia calmo. Diferente das noites em que chorava escondida no quarto luxuoso, onde nunca encontrou afeto. Pai, eu não vou te humilhar. Não é isso que quero, mas eu não volto para aquela vida, não como objeto, não como enfeite. Hélio engoliu em seco. Pela primeira vez, viu a filha como mulher, não como problema. E Tomás, ao lado dela, manteve a postura firme, porém serena, como quem oferece abrigo, não guerra. A justiça estava dada, a queda concluída. E agora, o que viria seria maior que punição, seria reconstrução. Porque pela primeira vez, Valentina estava pronta para viver e para amar em liberdade. E é justamente essa liberdade que revela a moral final da história. Nos dias que se seguiram, a vida de Valentina tomou um rumo inesperadamente sereno. A casa simples de Tomás, com suas plantas na varanda, cheiro de café fresco e silêncio acolhedor, tornou-se o espaço onde ela, pela primeira vez, respirou sem medo. Ali, onde o luxo não existia, ela encontrou algo muito maior: paz. Tomás, sempre paciente, mostrava com gestos o que muitos não conseguiam demonstrar nem com palavras. Era ele quem esperava por ela com uma xícara quente, quem perguntava como tinha sido o dia e realmente escutava, quem enxergava a mulher inteira que existia por trás das inseguranças. E pouco a pouco, Valentina começou a acreditar que merecia cada migalha de respeito que o mundo um dia lhe negou. Quanto ao pai, Hélio Montes, teve tempo mais que suficiente para refletir. Não porque foi derrotado, mas porque, enfim, entendeu que dignidade não se compra, não se negocia, não se força. Ele aprendeu do jeito mais duro que ninguém tem o direito de diminuir outro ser humano, nem mesmo um pai sua própria filha. E assim, entre reconstruções, de empresas, de laços, de almas, Valentina descobriu a verdade essencial desta história. Respeito é o mínimo, amor é consequência, e enxergar alguém como pessoa é o maior ato de humanidade. Se essa história te fez refletir sobre o valor da dignidade e do respeito, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já viu alguém ser julgado pela aparência?